À vontade dos homens. O pátio principal do castelo era enorme. Visto de cima, a fortaleza desenhava um grande círculo central, orlado por 4 pátios menores. Entre eles, altas torres de guarda faziam a segurança, com os olhos voltados aos pontos mais distantes do oceano. A área do pátio somava 300 metros de diâmetro. A leste, na direção do sol nascente, uma escadaria em meia altura levava à sala de guerra. Uma construção semelhante aos templos de teto abobadado, suportada por colunas brancas e cingida por estátuas de aço que copiavam a imagem dos 5 arcanjos. O grande largo era envolvido por um peristilo, uma galeria de pilas traz em volta da praça, formando um corredor circular. A oeste, 2 fileiras de pinheiros adultos delimitavam o caminho até uma larga piscina de mármore, cuja fonte de água brotava do coração da montanha. Nas torres e nos muros, galhardetes e flâmulas exibiam os brasões das legiões, diversos em formas e cores. Barberite, o príncipe dos querubins, subiu a um parlatório no pátio e encarou os 10 generais ajoelhados diante dele. Não era um lutador muito forte, mas incrivelmente ágil, frio e audaz. Com a armadura completa, parecia um deus dourado, de longas asas esbranquiçadas. Os cabelos eram vermelhos, compridos e lisos, e desciam pelas costas como uma cachoeira de fogo. Ele enfrentou os oficiais como se fossem inimigos, arrogante que era. Gostava de imprimir medo em seus subalternos e, como todo militar, não admitia ser questionado. Quando entendeu que estavam ali os comandantes, prostrados e às suas ordens, anunciou: Miguel, o príncipe dos anjos, decretou a destruição final da humanidade. Havia certa satisfação em sua voz. Era bajulador dos arcanjos e apoiava suas campanhas funestas. Ablon suspeitava que este era o motivo pelo qual ele colocara Apolion para controlar a legião. Mas a piedade dos gigantes é copiosa, e eles julgaram por bem poupar um único mortal que se mostrou virtuoso. Esse homem será preservado e também sua família. Então, há realmente pelo menos um humano justo e puro na face da terra, meu príncipe? Indagou Xenial, general conhecido pela cautela e inteligência. É o que foi constatado. E qual seria a participação da nossa casta nesse evento tão importante? Interpelou o ousado Apolion, ávido por tomar parte na hecatombe. Nenhuma, devolveu o príncipe indiferente. O cataclismo será precedido de causas naturais. Os Jixins farão todo o serviço, um dilúvio. A destruição virá por meio de uma grande inundação. E quem comandará a mortandade? Inquiriu o anjo destruidor invocado. Amael, o senhor dos vulcões, soberano da cidadela do fogo. Esse Amael é um fraco, grunhiu Apolion. Até mesmo seu aprendiz, Aziel, despreza sua autoridade. Os Jixins são incapazes, um bando de incompetentes que nunca pegaram em armas. Lembre-se de quem você é, alertou Varna, mulher-anjo comandante da Legião das Arqueiras. Somos anjos, querubins e soldados. Nosso dever é obedecer às ordens supremas e cumpri-las. Não há lugar para nós nesta destruição, completou Ablon, contestando o destruidor. Faremos como nos foi ordenado. Aliviara-se por não ter que participar da matança. Mas, na certa, a preservação de Noé era um engodo para obscurecer uma decisão leviana. Os arcanjos nunca achariam que uma só família mortal resistiria à desolação após o dilúvio. Apolion irritou-se ao ser contrariado por seu mais odiado rival. O sangue ferveu e ele ensaiou uma réplica, mas Balberite o cortou. Está acertado. Instruam seus soldados e assegurem toda a proteção aos Jixins nessa operação. Alguns de nós teremos de ir a Aled para escoltá-los. E dirigiu o olhar ao destruidor. Você pode se apresentar como voluntário. Somos guerreiros, querubins, assassinos de Deus, pensou Apolion. Como dar o comando da missão aos Jixins? Revoltou-se e sua raiva recaiu sobre o primeiro general, que tão seriamente o questionara. Quem ele pensa que é? Tornou-se herói à minha custa, superando a minha legião nas guerras etéreas. Quando Balberite terminou, os generais se dispersaram. Imediatamente, Ablon imaginou como poderia arquitetar uma resistência. O Castelo da Luz não era o melhor lugar para principiar uma conjuração, mas não havia tempo a perder. Nunca fora bom político,
e teria que pensar muito se quisesse obter qualquer tipo de apoio. Preferiu então procurar Baturiel. Baturiel, o Honrado, era um dos mais destacados capitães querubins. Seu principal rival era outro capitão, um guerreiro chamado Eusim, subordinado ao voraz Apolion. Eusim consagrara-se nas guerras etéreas, depois de uma terrível batalha em que venceu vários espíritos. Desde então, sua espada mística ficou conhecida como Raio de Aço, uma homenagem à lâmina mortal. Mas para alguns, a fama tem seu revés. A celebridade o tornou orgulhoso, e Eusim virou um detestável celeste, invejoso e inseguro. Receava, mais do que tudo, perder o renome, por isso desafiava anjos mais fracos ao duelo, desviando de seus superiores e desprezando o código da casta. Não cansava de humilhar seus soldados e cobiçava a posição de seus chefes. Ablon e Baturiel se encontraram no passadiço externo. De um lado, o precipício altíssimo terminava no oceano, de outro, uma escada descia ao pátio leste, um dos 4 largos menores à volta da esplanada central. A despeito de sua natureza disciplinada, Baturiel não era simpático ao assassinato dos homens. Ablon conhecia bem seus lutadores e entendia a bondade do capitão. Mesmo assim, não incluiria seu nome entre os potenciais conjurados, porque era demasiado ordeiro e o general temia que não fosse capaz de desafiar os arcanjos. Naquele momento, tudo o que precisava era de um fio de esperança, uma centelha que lhe indicasse que os humanos poderiam resistir à catástrofe. Ah, Led, a terra dos homens, divagou o general fitando o horizonte. Poucos anjos conhecem a dimensão material. O lar dos celestiais era o paraíso, e muitos não gostavam de viajar ao mundo físico. Ela é para nós um lugar sufocante, acrescentou Baturiel. Trajava uma placa dourada, semelhante à couraça de Ablon, e carregava lança e espada. Tinha os cabelos curtos e negros, e os olhos como 2 esmeraldas fulgentes. O tecido da realidade limita os nossos poderes, e a cada dia a Terra se afasta do plano espiritual. Desde que o primeiro mortal se esclareceu, tomando consciência de sua individualidade, os celestes não mais detêm sobre eles o mesmo domínio. A força dos homens é inigualável, general. Foi esse o grande aprendizado que obtive em minha missão. Frágeis enquanto criaturas palpáveis, são insuperáveis em vontade. Esse é o poder de sua alma imortal. Então me diga, capitão, a humanidade resistirá ao holocausto? Baturiel silenciou por um curto instante e depois respondeu. Os homens têm sentimentos que nós, anjos, desconhecemos. São sentimentos divinos, sublimes. Eles, que geram a vida como Deus nos gerou, não abandonam só a cria e de tudo fazem para protegê-la. É o tipo de emoção que nunca entenderemos. Talvez o Altíssimo lhes tenha dado esse instinto, o da preservação da espécie, para que vivessem para sempre na superfície da Terra. E qual é a sua conclusão? Os arcanjos nada conhecem sobre a humanidade. Suspeita que tenham medo de descer a Haled e nunca voltar, fascinado por suas maravilhas. O instinto humano da multiplicação é incrível. Eu diria que nem todas as águas do mundo poderiam apagá-la, afirmou e finalizou num sussurro. O dilúvio resultará em fracasso. A inundação não apagará a existência mortal. Ablon abriu um breve sorriso, mas o suprimiu em seguida. No íntimo, o coração festejava. E será que a família escolhida resistirá ao cataclismo? Serão capazes de reconstruir a civilização? Nem só eles sobreviverão. Muitos desprotegidos também vão escapar à matança. A resistência dos terrenos é admirável. Além disso, até Miguel tem seus inimigos. E agora me refiro a Lúcifer. Se os escolhidos morrerem, a unidade dos arcanjos será abalada. Não acho que o monarca se arriscaria a tal ponto. Uma briga entre Miguel e Lúcifer terminaria em uma guerra sangrenta, que poderia arrasar o paraíso. Lúcifer, pensou o primeiro general. O filho do alvorecer será o trunfo dos conjurados. Planejou. Quem melhor do que ele para apoiar uma revolta contra o perverso Miguel? Na ocasião, Ablon não sabia que seria vítima de sua própria inocência política. Lúcifer também era perverso, porém mais inteligente e astucioso que seu irmão. Não assumia uma postura tirânica, mas carismática. Muitos anjos, bons e cruéis, o adoravam, porque a estrela da manhã era a voz da liberdade em um reino opressor, a força que se levantava pelo direito dos fracos.
Suas pretensões, no entanto, eram medonhas.